Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa palestra pública de quintas-feiras, aqui do Chico Xavier Learning Center em Portland. Hoje a gente vai comentar, né, estudar juntos o capítulo 128 do Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Dádivas Espirituais. Para quem não nos conhece, principalmente os que estão aí online, essa é a nossa programação. Todas as terças, quintas, a gente tem estudos, de acordo aí com a programação que vocês estão vendo, e a cada 2 domingos no mês, a gente tem um nível de educação infantil. A gente tem mais informações no nosso site, e a gente também é uma organização que trabalha à base de voluntariado e doação. Então, toda doação, toda ajuda, ela é bem-vinda para que o nosso centro continue funcionando. Antes da gente mergulhar no nosso estudo, eu gostaria de pedir para todo mundo que está aqui em casa ou no centro, presente, que a gente possa fechar nossos olhos, respirar, entrar em contato com o nosso corpo físico, e se fazer algumas inspirações e expirações. Entrar em contato com o espaço que estamos, com o tangível e com o intangível que está ao nosso redor, recebendo bênçãos, recebendo luzes da espiritualidade que já se encontra aqui presente. Que os nossos mentores espirituais desse trabalho na nossa casa estejam com a gente, primeiramente protegendo o nosso espaço, limpando o nosso espaço, fluidificando tudo que está aqui, e que também estejam aqui para nos intuir, dividir com a gente energias salutares e amor. Lembramos do nosso querido Chico Xavier, que tanto nos inspira, nos ajudou com tanto conhecimento, Allan Kardec, e ao nosso querido Emmanuel, que é o espírito aí que traz essas mensagens tão lindas para a gente, todas as quintas-feiras. Pedimos permissão para iniciar nossos estudos, que tenhamos 30 minutos de muita luz, de muita paz e de muito amor. E assim seja. O estudo de hoje, como eu mencionei mais assim, mais à frente, antes, é chamado Dádivas Espirituais. E, como a gente sabe, Emmanuel pega uma passagem do Evangelho, né, do Novo Testamento, e ele, de um versículo, de uma frase, né, ele pega o tema central e faz um texto, né, onde a gente tem muito o que refletir. O texto que abre esse capítulo, Dádivas Espirituais, é o texto que Mateus cita, né, no capítulo 17, versículo 9, e o contexto bíblico desse texto é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Para quem não conhece essa passagem, o Jesus, né, já estava sua em plena atividade, né, dos seus ensinamentos, né, fazendo seus milagres e dividindo aí a boa nova, né, com todas as pessoas ali daquela região. E ele convida Pedro, Tiago e João, que eram os 3 apóstolos né, que são os mais próximos dele, para acompanharem ele ao monte, que ele ia orar, né? Que ele sempre se retirava para
conversar com o Pai, com Deus. E nesse momento, Jesus está lá, né? Os três apóstolos com ele, e ele começa a se transfigurar. Ele começa a emitir uma luz branca, sua roupa se transforma, e vem de encontro a ele dois outros espíritos, que é o espírito de Elias, que foi um dos grandes profetas, né? Do Velho Testamento, e o Moisés. Então, existe eles conversam, existe esse diálogo entre eles e os três discípulos ali abismados, eles se jogam no chão, né, abismados, e Deus, vem uma voz, e Deus anuncia que esse é o meu filho, e pedindo que todos o reconhecessem, e aí, depois disso, né, Jesus volta, os abraça, né, os três discípulos, sorri. Jesus pede, fala essa frase, né? E descendo eles do monte, então subiram, testemunharam a transfiguração e voltaram. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentro dos mortos. Okay? Essa é a frase que Emmanuel vai trabalhar. Então, a gente vai ver o texto, depois vamos discutir um pouquinho que Emmanuel, qual é a mensagem que Emmanuel quer que a gente leve para casa, né? Com essa específica mensagem. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, que foi Elias e Moisés, recomenda solícito aos três companheiros: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou mentira. Entretanto, aconselhou que se guardasse a verdade para uma ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura de sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Então, a pedir para que os discípulos, né, não contassem naquele momento o que tinham visto, né, ele não estava pedindo para que ninguém mentisse, ele só estava pedindo para que tivessem vigilância, prudência, cautela, porque ainda não era o momento. Ok? E aí ele continua: não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se que, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, como os três apóstolos tiveram, indubitavelmente poderás usá-las todos os dias, utilizando-as em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um do que te cerca, na posição particularizada em que se encontra. Mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu
é realização intransferível. Eu acho que esse aqui, né, fiquei pensando, é uma mensagem geral, né, para todo mundo, mas eu acho que é uma mensagem também para todo mundo que está nesse caminho espiritual, seja espírita ou não espírita, né, de qualquer religião, a gente tem que pensar, e podemos trazer para aspectos da vida também, né, de conhecimento intelectual, né, os que sabem mais que outros, né, que tiveram oportunidade ou já estão mais adiantados num certo nível de conhecimento intelectual, não espiritual, né? Pode ser, mas eu queria que a gente aqui discutisse essa mensagem mais, né, desse conhecimento espiritual que a gente vai tendo, né, à medida que a gente vai se desenvolvendo aí moralmente e espiritualmente. Então, primeiro ponto de Emmanuel foi prudência e vigilância no trato espiritual, né? Então, ele pede né, ele abre o texto, né, nos pedindo para a gente ter prudência e vigilância, porque tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. Aí eu fiquei pensando até nas revelações, a gente fala muito aqui, né? Quando Moisés fez a primeira revelação, precisava ser daquela forma, com aquele tom, com aquele vocabulário, porque era o que aquele povo daquela época estava preparado para receber. Algo mais diretivo, algo mais punitivo, porque a ordem era mais importante do que qualquer coisa. O Deus único, né, era a mensagem, né? Depois que veio Jesus, tinha se passado aí quantos mil anos, né, do retorno, né, do cheiro de Moisés, da Abraão, Moisés, o retorno à terra prometida, e aí já veio Jesus, em vez de dar tanta regra, trazendo um outro tipo de conhecimento, o amor, né? O povo já estava mais preparado para o amor, né? E agora, nos dias atuais, né, vem Allan Kardec e outros também mensageiros que trazem um outro tipo de mensagem, né? Que é uma mensagem, né, de que há outras vidas, né? A gente não está aqui só uma vez, né? A gente está aqui para aprender, para voltar, para se desenvolver. A vida não é só uma, né? Então, Jesus pede a eles que, por favor, me ajudem a manter keep it tight, né? Esse segredo entre a gente, porque primeiro eu preciso seguir um pouco mais a minha missão, né? Espalhar a boa nova, né? Falar da mensagem de amor, mensagem do perdão, a mensagem da justiça, a mensagem da caridade. Depois que eu partir, aí vocês podem falar das coisas mais mágicas, né? Que podem, se caíssem na boca do povo antes, poderia atrapalhar essa a mensagem da boa nova que Jesus queria trazer, né? Então eu fiquei pensando, né? E como, né, todo mundo gosta muito dessa coisa do sobrenatural, isso poderia tirar o foco da mensagem de amor, né? Que Jesus estava trazendo. E aí eu fiquei pensando para nós, né? Como a gente está usando prudência e vigilância na nossa vida como espíritas, né? Ainda estamos no comecinho da caminhada espírita, a maioria de nós, né? Como estamos usando, né? Para quando a gente vai conversar com alguém sobre a nossa doutrina, né? Sobre a mensagem que o Espiritismo traz, o que a gente está falando mais, né? A gente está sendo prudente, a gente está sendo cuidadoso de encontrar a pessoa onde ela está, né? E explicar. Às vezes, naquele momento, para aquela pessoa, eu só vou poder falar da questão que a gente volta. Não vou poder falar mais de coisa, porque às vezes pode ser muito para ela. Talvez no outro dia, se ela se interessar no outro encontro, eu adiciono uma coisinha a mais, né? Então, assim, prudência e vigilância é o primeira pedido de Emmanuel para a gente. Então, ele não determinou que ninguém falasse mentira, mas que esperasse a ocasião oportuna
e que cada situação reclama uma cota de conhecimento. Eu me lembro muito da ampulheta, né? Por mais que você queira acelerar a ampulheta, você não consegue, né? Quando criança, você dá uma ficar ali, você não consegue, porque tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo abaixo, né, do céu. Então, então ele pediu, né, para não despertar incompreensões, sarcasmo ou conversações vulgares, né? Ele pediu para que que as pessoas esperassem um pouco mais e esperar o momento certo. E aí eu lembro, uma das primeiras palestras que eu dei no ano passado foi também foi uma passagem de Paulo para os Coríntios, falando sobre a questão, ele fazia uma analogia, né, que do leite com o alimento sólido, que o leite é nutrição infantil, né? E ele faz essa analogia do leite como um alimento mais simples, de primeiros conhecimentos, onde a alimentação está sendo introduzida na vida daquele ser humano, né? E que se você der um alimento sólido para ele, não vai adiantar nada, né? E que à medida que o conhecimento, né, vai aumentando, no momento exato, a mãe, todos que foram mãe e pais aqui, sabem que você tem que trocar para o alimento sólido, que aquele leite já não faz mais o efeito que deveria fazer, né? E isso eu lembro também muito do que a dona Lúcia fala para a gente, da escola, dos graus, né? Assim, você está na primeira série, não adianta você trazer conteúdo de segunda série. A gente sabe que a pedagogia, nem a mente infantil vai estar preparado para absorver aquilo. Então, você vai trazer uma matemática mais básica, depois você vai trazer né, as equações mais complexas, você conta uma história um pouquinho mais básica, às vezes até mais infantilizada, e depois numa série mais adiante, você aplica a mesma história, de repente, com mais dados, com mais informação, de uma forma mais aprofundada. E ele também nos fala, né, que cada um tem seu caminho, né? Cada um tem a sua escola, sua estrada a percorrer, né? O caminho não são os mesmos para todos, né? A gente vê aqui no nosso grupo de estudo, aqui, né, tem gente que já veio de família espírita, imagina, né, que já teve tudo isso que a gente aprende hoje, já aprendeu, né, desde o berço. E com certeza vai estar num nível, né, ao menos de conhecimento da doutrina, né, elevação, não necessariamente quem está, né, na doutrina tanto tempo vai ter uma elevação moral, né, mas assim, a tendência é que já esteja um pouco mais na frente de quem começou recentemente, né? Tem gente que vai ter que cair várias vezes em muitos buracos, né? Até conseguir falar assim, pedir ajuda, eu preciso sair dessa, eu preciso mudar meu padrão de pensamento, meu padrão de escolhas de vida, né? E tem pessoas que não vão ter nada, vão nascer ali numa família que não teve instrução, né? Praticamente nenhuma, que teve vida difícil e que vai brilhar na vida moral, né? Que tem a gente leu junto aquele livro Voltei, né? Que aquele diretor, irmão X, né? Que era o diretor do Trabalhador Espírita, que trabalhou em prol da doutrina, uma pessoa exemplar na época dele, quando ele era encarnado, né? E que quando chegou no outro lado, quando desencarnou, ele viu que tinha uma pessoa que brilhava muito e ele não brilhava nada, né? E ele foi tentar entender a história, por que aquela pessoa brilhava tanto. E a pessoa não tinha nenhum tipo de formação, assim, espírita ou religiosa, era simplesmente uma professora primária que amava, né? E o amor, ela amava tanto o seu ofício, as suas crianças, que o brilho dela vinha desse amor, né? Então, os caminhos são diferentes, né? E respeitar onde está cada um nesse caminho, nessa caminhada.
A gente sabe que a gente tem né, uma vez que a gente tem um conhecimento, a gente tem a responsabilidade de dividir esse conhecimento, de trazer as pessoas junto com a gente, né? Então, mais e mais, assim, né? A gente somos semeadores do Cristo, né? Então, onde a gente puder falar sobre a palavra, assim, a boa nova, falar no tom necessário sobre o que a gente aprende, sobre o que a gente acredita, é também a nossa obrigação, né? Mas com prudência e vigilância, né? Não vamos chegar e começar a falar de coisas mesas girantes, o que se é dito numa, numa sessão de obsessão, só para querer trazer a mágica, né, do negócio. Essas pessoas não estão preparadas, né? Eu estou falando mais direcionada aqui para a comunidade espírita como um todo. Mas também para quem não é espírita, né? A mesma coisa. Você tem um conhecimento específico sobre uma área. Eu trabalho com RH. Né? Quando eu vou conversar com gente que não é de RH, é outro tipo, até de vocabulário que eu uso, né? Para explicar o trabalho que eu faço, eu explico de uma forma diferente. Porque, né? Cada um tem o seu caminho, cada um vai saber de alguma coisa. E aí me lembra muito, né, da passagem de Mateus, né, que não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O porco, na época dos judeus também, ele era um animal muito sujo, muito sujo. Então, tinha assim uma... Então, aqui, assim, muitas vezes, eu sempre achei muito estranho essa passagem, para ser sincera. E agora que eu fui estudar, com mais... o porco... É melhor você quer agradar o porco, dá comida, né? Dá a ração para o porco. Mas não, por que o porco vai fazer com uma pedra, né? Por que você está gastando aquela ficha com aquela pessoa, né? Adapta para aquilo que aquela pessoa esteja necessitando. O porco, ele vai destruir seu colar de pérola, vai despedaçar seu colar de pérola, porque não é aquilo que importa para o porco, né? Então, assim, aquelas pessoas que a gente está convivendo até na nossa casa. Aquilo que a gente está falando é o que importa para aquela pessoa, é que ela valoriza. E se não, como a gente adapta, né? A gente estava falando de chutar pedra mais cedo. Então, às vezes a pedra está ali, a gente vai lá, chuta e depois fica tudo com a pedra, né? Mas, às vezes, né? A gente estava falando, não era para chutar a pedra, era para dar a volta em torno da pedra, né? Para se adaptar àquela situação. E aí ele termina, né, com se guardes, se guardas contigo preciosa experiência espiritual, é assim que ele termina, né? Indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliar a cada um dos que te cercam. Eu lembrei da lei, né, de justiça, amor e caridade, né, no Livro dos Espíritos. E a caridade também é uma lei. Né? A caridade é a nossa obrigação. É nossa responsabilidade, né? É amar, é cuidar, é trazer o outro junto com a gente, né? E aí na pergunta 886, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, né? Isso foi a pergunta de Allan Kardec aos espíritos. E eles trazem aquelas três palavrinhas que a gente conhece, né? A benevolência para com todos, a bondade, a indulgência com as imperfeições, é você aceitar o outro como ele é, e o perdão, né? Se algo te machuca, perdoe. O amor e a caridade são um complemento da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fossem feitos conosco.
né? É o verdadeiro amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui, a mensagem, né, o que ele nos pede é que, né, como Jesus, sim, né, fazer a caridade, mas vai ter, para cada momento, para cada situação, né, vai ter o seu momento, cada pessoa, você tem, né, assim, aquela que a gente fala de empatia, né, a empatia não é simpatia, né, a empatia, você realmente está ali com o outro, no sofrimento do outro, no momento do outro, e não o seu. Para que aí você realmente consiga fazer diferença no outro, né? Porque se a gente quer impor no outro aquilo e a forma que a gente é, que a gente pensa, a gente não vai fazer diferença, né? A empatia, uma vez que a gente se coloca no lugar dele, entende o mundo, né? Com os olhos daquela pessoa, a gente vai conseguir fazer a caridade. Ao contrário, a gente está impondo uma forma de ver o mundo, de entender a vida, não vai fazer sentido para o outro, tá? Então, essa é a mensagem, né, da nossa responsabilidade mesmo de trazer os outros com a gente, se a gente já está no estágio um pouquinho mais à frente, e também pedir ajuda quando a gente não esteja, né? Quando a gente esteja conseguindo, a gente recorrer através da oração, que a gente fala muito, né, da conexão com o mundo espiritual, pedir ajuda. Olha, eu não estou conseguindo ainda me mover, me ajuda, né? Não estou conseguindo ainda entender esses conceitos que Jesus falava, né? Eu acho que alguém comentou a dificuldade aí também. Né, assim, que a gente tem às vezes de entender, o próprio Haroldo, né? Tinha dificuldade de entender aquele conceito. Né? Então, ele falou que ele brigou com Deus por 3 dias. Não é brigar, né? Deus me ajuda a entender isso que eu não estou entendendo. Me ajuda a entender porque isso está repetido na minha vida. Né? Então, essa é a mensagem de Emmanuel para a gente hoje. Né? Que a gente possa aí, cada um de nós, incorporar e trazer essa mensagem para cada uma das nossas vidas, né, para o caminho que cada um de nós esteja. Né? Que são diferentes, não vai ser igual para nenhum de nós. Ok? E aí, então, vamos nos preparando para a passe espiritual, nos olhando aí, pensando nessa luz azul, tão linda, caindo do universo, essa mensagem aí de compaixão, de empatia, de entendimento de Jesus, né? Que ele, ao pedir aos seus apóstolos, terem prudência naquele momento, com aquele tipo de informação, que essa sabedoria de Jesus caia do universo, das nossas galáxias, em cada um de nós, que essa luz vá se aproximando do mais alto desse universo infinito, que ele se aproxima do nosso corpo, cuidadosamente, uma luz quente, uma luz acolhedora, uma luz com partículas de amor, vindas do nosso amado Mestre Jesus, que ela percorra nosso corpo, iniciando pela nossa cabeça, pelo nosso topo da nossa cabeça, percorrendo os nossos chakras superiores, nossos campos de força, passando pelos nossos chakras inferiores,
esquentando, trazendo conforto aí para todo o nosso corpo físico. Que essa luz volte ao nosso coração, esquente também o nosso coração, trazendo paz, amor e luz para todos os corações, aqui encarnados, desencarnados, os que estão presencialmente aqui nessa sala, os que estão remotamente em suas casas, de cada espaço que estejamos, seja aqui, as nossas casas, se encham dessa luz, a luz azul, a luz de sabedoria do nosso mestre, e que essa luz comece a visitar todo o planeta Terra, todas as pessoas que precisam de conhecimento, de sabedoria, de dádivas espirituais, a todos que estão em guerra, a todos que passam fome, a todos que estão na rua, nas prisões, nos hospitais, a todos que precisam buscar o seu caminho e se transformar num momento tão crítico para o nosso planeta Terra de transformação, de transição para um mundo melhor. Essa luz também fluidifique nossas águas, fluidifique nosso corpo, nosso espírito, nosso perispírito, nos fortalecendo, nos dando coragem, prudência e trazendo muito amor, para que possamos ser a sementinha que Deus, que Jesus plantou na terra para espalharmos amor. E vamos em casa, vamos para nossas casas, vamos para as nossas camas, estamos já de noite, cheio de paz, cheio de amor, cheio de luz no nosso coração. Que assim seja e assim será. Obrigada.